Na sequência, para continuarmos com a palestra, na 10ª edição do Bunker Rural aqui em Diamantina, convidamos o doutor Denísar Bolognese, que vai falar sobre a cultura da soja na Alta Paulista. Antes, porém, doutor Bolognese possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, formado em 1992. Especialização em cultivos da Cinsueiro 2 pela Fundação de Investigação da Agrária de La Província de Almeria, em 1999. Especialização em eficiência o uso de água em cultivos, produzido pela Fundação para Investigação Agrária da Província de Almeria, em 2003. Mestrado em Agronomia, Produção Vegetal, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 1998. Doutorado em Agronomia, Produção Vegetal, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2006, e pós-doutorado pela National Center Natural Produce Research, Universidade de Mississippi. Atualmente é pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, efetivo da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, revisor de periódico da Bragantia, é isso, doutor? São Paulo, e revisor de periódico da Pesquisa Agropecuária Brasileira online, tem experiência na área de agronomia com ênfase em fitotecnia, atuando principalmente nos seguintes temas: plantio direto, amendoim, palhada de cana crua, fluxo de carbono, pastagem. Portanto, doutor Denísar Bolognese vai falar sobre a cultura da soja na Alta Paulista. Muito obrigado pela presença. Ótima palestra, doutor. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Ainda dá tempo o estômago aguardar um pouquinho, né? A gente vai tentar acelerar um pouco do que tinha sido programado para não atrapalhar a programação da tarde. Me sinto muito honrado de ter sido convidado a participar desse evento. Sou um admirador da cultura japonesa e venho com o maior prazer, quase 500 quilômetros, para participar desse evento. É um prazer muito grande para a gente. Então, falar um pouquinho sobre a cultura da soja. Das últimas 3 safras, eu tenho vindo mais aqui para a região Alta Paulista em projetos vinculados com amendoim, tá? Que é uma atividade que eu também tenho atuado. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que usar exemplos do amendoim para tentar falar um pouquinho dos riscos e oportunidades que a soja tem para essa região em particular. Então, vamos lá. A unidade que eu fico sediado em Ribeirão Preto é essa fazenda experimental, e hoje essa fazenda funciona um centro de pesquisa em cana-de-açúcar, né? E essa foto é de mais ou menos uns 15 anos atrás, tá? E dá para perceber pela foto alguns experimentos, como nesses quadradinhos aqui, né? São parcelas experimentais de amendoim, mas nessa época eu já trabalho com soja também, em área de reforma de canavial. E vocês vão entender um pouquinho por que esse vínculo da soja que está crescendo no estado de São Paulo, ele tem um vínculo muito grande com a cultura da cana, né? Outra coisa que daria para falar nessa foto aqui é que uma propriedade agrícola, ela deveria ser dessa forma, a rigor. Cada ponto da propriedade deveria ter uma cultura compatível com a classe de capacidade de uso desse solo. Isso não acontece, né? Como não acontece isso, a gente tem muitos efeitos danosos, né, de culturas anuais em locais com declividade, né, e isso ocasiona problema de manejo. Está falando tanto em ambiente, né? Não dá para falar num evento como um representante de uma instituição pública aceitar erosão. Então, o primeiro ponto: qualquer atividade você vai produzir, nós temos que ter zero de erosão. Não adianta nada falar que você está salvando o planeta em termos de sequestro de carbono e o seu solo está sendo erodido, que é o seu maior patrimônio, né? E outras coisas que a gente poderia falar. E hoje é a imagem do centro, lá em Ribeirão Preto, onde eu fico sediado, né? E
toda a infraestrutura que nós temos hoje de casas de vegetação, vale ressaltar que a cana-de-açúcar ocupa mais de 6 milhões no estado de São Paulo, de hectares, né? E hoje o IAC é o único programa oficial, né, fora a RIDESA, que é federal, né, que se dedica a dar um suporte ao setor, né, sucroenergético, que passa por uma turbulência séria, né, no estado e como disse o professor Roberto Rodrigues, não tem agronegócio sem ciência, não tem. Se nós pararmos de investir em tecnologia, em ciência e tecnologia, nós vamos ficar reféns e ficamos dependentes do conhecimento externo, seja ele de outros estados ou às vezes de outros países. Mas vamos lá, para entender um pouquinho do contexto da soja no Brasil e um vínculo com o estado de São Paulo, o que é importante falar? Que o IAC, o Instituto Agronômico Campinas, que é um departamento da APTA e da Secretaria da Agricultura, ele completou 132 anos no mês de julho, né? E a soja, os primeiros trabalhos de pesquisa com soja no Brasil foram feitos pelo IAC. No início do século XIX, foram lançadas variedades de soja selecionadas para uso como alimentação animal. Isso é importante de ser dito. Então, um dos bancos de germoplasma mais, onde entrou os primeiros trabalhos de melhoramento foram no Instituto Agronômico. Então, isso é importante. Infelizmente, o programa de melhoramento hoje está parado, né? Mas tem uma intenção de retornar, inclusive para pegar nichos de mercado, que eu acho que inclusive nessa região pode ser bastante interessante pelo modelo fundiário e a estrutura do agronegócio aqui na região, vai caber bem isso. Mas é importante falar que toda a obtenção de germoplasma hoje para o grande negócio da soja está na mão de iniciativa privada. Tá? A Embrapa chegou até determinado momento a competir nesse mercado, mas devido à transgenia, está muito difícil de competir com o mercado privado. Área de cultivo de soja, a maior cultura do Brasil, depois a pastagem, então 35 milhões de hectares de soja no Brasil. E o que é interessante, São Paulo aumentou nos últimos anos mais de 30% da área, chegando a já ultrapassar 1 milhão de hectares. Essa é uma razão por que está começando a ter mais interesse da cultura da soja por cooperativas, por produtores. Mas é importante notar que numa história de 46 anos de dados da Conab, do IBGE, da estatística brasileira, a soja nunca passou de 600 mil hectares. Então, pela primeira vez, o estado de São Paulo está rompendo a barreira de 1 milhão de hectares. E isso faz com que toda a cadeia busque informação. O que tem de evento hoje voltado para a soja no estado de São Paulo, né? Porque no passado ela ficou estanque em 450, 500 mil hectares, sempre vinculado em áreas onde o milho no verão não era uma cultura interessante. Tá? Produção 115 milhões, 3 milhões no estado de São Paulo, devido a esse crescimento, teve um aumento de quase 50% no total de soja produzida. Tem que se dizer que por ser uma commodity, você tem uma perspectiva de preço futuro muito interessante, tirando a briga dos Estados Unidos com a China, em questão de mercado, o Brasil leva uma vantagem competitiva muito interessante nessa briga. Vocês vão ver num gráfico seguinte que os estoques estão baixos e o consumo está alto. Quem consegue ocupar esse espaço hoje é o Brasil na soja. A Argentina não tem terra mais, que é um país que contribuiu muito para essa regulação do estoque, e ela não tem terra, né? E outros países não vão conseguir. Talvez a África, mas por razões de guerras e conflitos, naquela região da savana africana, poderia suprir isso que o Brasil hoje tem de sobra para fazer. E o crescimento da soja no estado de São Paulo se deu, nos últimos anos, muito em cima de área de milho-verão. Milho-verão praticamente tem uma tendência de parar no estado de São Paulo. A safrinha, a segunda safra,
é a safra mais importante, e o crescimento em área de reforma de canavial. O próprio Roberto Rodrigues foi pioneiro disso na década de 80, e planta soja até hoje na região de Pradópolis e Guariba. E eu fiz aqui por associação, nós não temos esses números muito precisos, né? Mas eu posso dizer com uma certa segurança que só em área de cana, de reforma de cana no estado de São Paulo, a soja já ocupa 420 mil hectares, quer dizer, quase a metade, com uma tendência de crescer. Então, o produtor que enxerga isso como uma oportunidade tem que entender um pouco da cana para saber como que ele vai posicionar, usar essas áreas ofertadas para produzir essa cultura importante. E lembrando que o estado de São Paulo está numa região de transição. O que tem de conhecimento de soja, principalmente para recomendação de cultivares, do sul e do centro-oeste, não vale para São Paulo. Então nós temos um lapso de informação técnica que nós temos que correr atrás. E não dá para ficar, que variedade que eu planto? Ah, planta essa, porque alguém disse. Não, tem que gerar uma experimentação novamente regional e atualizada para que isso funcione. Então, o Brasil já, hoje o Roberto Rodrigues colocou que o Brasil é o segundo maior produtor, não, já ultrapassou os Estados Unidos em quantidade de soja produzida. Que a safra passada, porque os Estados Unidos teve uma quebra de 23 milhões de toneladas, o Brasil também teve uma queda de 8 milhões, mas nós hoje já produzimos mais soja que os Estados Unidos. Perspectiva de safra esse ano nos Estados Unidos vai ser de quebra, por causa do atraso da chuva, né? Então, provavelmente o Brasil se mantenha nessa posição. Mas o que é interessante nesse cenário mundial? Observem, a barra azul é estoque internacional de soja, certo? A preta é estoque internacional dos Estados Unidos, estoque de soja nos Estados Unidos. E o vermelho aqui é estoque da China. E essa linha vermelha aqui é o número de dias que o mercado consumidor chinês consome esse estoque. Então, se não houver um abastecimento de estoque, em 68 dias, o estoque que tem na China acaba. Então, independente da briga comercial dos Estados Unidos e China, o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande, porque quem vai conseguir ocupar esse mercado? Vocês olham nos fotos de satélite, o que tem de navios saindo do Brasil e indo para o Oriente, né? Navios de transporte de grãos. E tem muito a ver com isso daqui. A Ásia cresce com uma taxa de consumo, quer dizer, cada loja do McDonald's nova que abre, dá um impacto na cadeia da soja, porque é proteína vegetal que vai fazer hambúrguer e óleo para fazer fritura. Então, cresceu a economia, tem um impacto na produção de soja. Então, 68 dias é o que dá para abastecer com o estoque atual o consumo chinês. Produtividade de soja do estado de São Paulo aumentou, assim como aumentou no Brasil. Então, no Brasil, 56 sacas, no estado de São Paulo, 57. Essa é uma média, né? Mas 2014, a média nossa não chegava a 40 sacas por hectare. Podemos analisar isso de diversas formas, mas o que tem de conhecimento aportado hoje no negócio da soja permite que você tenha índices de produtividade superiores ao do passado. Alguns atribuem isso à transgenia, eu acho que não é só transgenia. A transgenia tem ajudado muito a subir o preço da semente, né, de 4 para 7, 8 reais o quilo, né? Mas não necessariamente isso vai te garantir produzir 70 sacos, se você não souber fazer direito. Então, soja na Alta Paulista, Andradina está aí só como referência, né? Mas até essa denominação Alta Paulista é uma coisa assim histórica. E muita gente, principalmente os mais novos, não estão muito acostumados com isso. E a gente tem que buscar muitas vezes na história para entender. Essa faixa de Tupã até Dracena, né, mais para frente aí, que é chamada Alta Paulista, tem um vínculo com uma ferrovia. Só que as características de clima e solo, muitas vezes, vão extrapolar isso. Essa região
geográfica, né? E o que é interessante notar é que Dracena e Tupã, que são caracteristicamente cidades que representam essa região alta paulista, a área de soja não tem sido muito expressiva. Mas isso mostra que pode ser um potencial, ela pode ser ocupada nessa nova onda de crescimento da soja. Mas não é. A gente vê que Andradina, que está fora dessa zona circunscrita da Alta Paulista, e mesmo Araçatuba, Presidente Prudente, já tem áreas com mais de 50 mil hectares de soja sendo cultivada todos os anos. Então, é um potencial. Essa área... Qual o tamanho desse potencial para o Alto Paulista? É isso que a gente vai discutir na sequência. Então, vantagens competitivas da soja. E eu tenho feito esse exercício, vou passar os slides mais rapidamente e chamar a atenção de alguns aspectos. Mas as vantagens da soja, em comparação com outras culturas de grãos, pensando que soja, para o Centro-Sul, ela sempre vai ser, eu acredito, foi e continuará sendo uma cultura que vai entrar num sistema de produção. E aqui, esse sistema de produção, como disse o Feltran, pode ser com mandioca, e é com mandioca. Mandioca está presente aqui, mas tem a ver com amendoim, tem a ver com milho, com pastagem. Então, é diferente de uma soja cultivada no centro-oeste do Brasil, onde a soja é a cultura principal. O algodão vem na safrinha, né? E, às vezes, quando o cara não quebrar, ele tem que plantar uma crotalária junce porque o nematóide está comendo a soja dele, né? São grandes áreas, mas com perspectiva de teto produtivo não altos. Por quê? É soja todos os anos. Então, essa gauchada está gastando muito e não está conseguindo ter índices, porque fez muito tempo a mesma coisa errada. E agora ou ele para ou ele não produz mais. Ele vai ter que mudar a cultura. Então, nós temos oportunidades, a soja oferta essas vantagens, né? Vou destacar aqui, ó, nitrogênio para a cultura seguinte, pode ser um pasto, pode ser uma cana, pode ser um milho. É uma cultura que, historicamente, a soja era adubo verde, né? E é usada para alimentação humana. Hoje é uma crop, é uma cultura extensiva, né? Com muita tecnologia, mas ela vai deixar um residual. 20% é a média de ganho de uma cultura da cana quando você tem soja na reforma, dos dados de pesquisa que a gente tem. Você tem transgenia, hoje essa transgenia em soja, dizem que nós conhecemos só a ponta do iceberg. O que tem ainda a vir em cima de investimento de transgenia para soja, não dá para acreditar, né? Isso é uma ferramenta interessante? Em alguns sistemas de produção para cana porque você consegue limpar a área praguejada com planta daninha de difícil controle, né? E diversificação da renda. Soja, no estado de São Paulo, menos de 100 hectares nunca deu dinheiro. Sempre tinha que ser uma cultura para uma escala maior, né? Mas hoje, com os preços que estão sendo ofertados para a cultura, R$70, mercado futuro, às vezes tem produtor negociando a mais de 80 a saca da soja. Com esses tetos produtivos média de acima de 60 sacos, é uma cultura que passa a ser rentável. E isso que muito produtor arrendatário em São Paulo está enxergando isso nesse modelo de produção. Mas tem desafios, né? Então, os desafios que a soja tem, você precisa de aprender a fazer, muita gente não sabe fazer isso em São Paulo, semeadura direta, na palhada. Por quê? A cana não é mais queimada. Então, eu vou pegar uma área de arrendamento de cana, eu tenho que aprender a semear na palha. Se for uma pastagem numa área com muito risco de erosão, aprender a semear na palha é importante. Não que é novidade isso, mas o produtor paulista, diferente do produtor paranaense, do mato-grossense, nós não temos muita tradição em grãos aqui. Viu pelos números, 600 mil hectares. Então, é um estado diversificado e que os grãos sempre atuou ocupando parceria ou com pastagem ou com cana, de maneira que não é muito tradicional aprender a semear na palha. Posicionamento equivocado de cultivares, por quê? Você pegar uma soja que foi desenvolvida e selecionada numa latitude mais baixa, se você trouxer ela para uma latitude mais alta,
ela vai mudar o ciclo. Só que na recomendação dela, o 7 ponto alguma coisa, 6.4, 7.1, indica ciclo. Quanto maior o número, vocês entendem que aquele cultivar vai ter um ciclo mais longo. Só que se mudar a latitude, esse número de registro dela não serve quando você planta em outra latitude. Certo? E não existe um posicionamento muito claro quanto a isso. O pessoal chega e fala, planta uma 7.1, achando que ela vai ser mais tardia, certo? E na verdade ela traz para uma outra latitude, ela vai encurtar o ciclo, dependendo da época de semeadura. E isso pode dar problema no sistema de produção. É mais sensível do que outras culturas a residual de herbicida, a compactação de solo. Custo hoje, 40 sacos é a média. Então, produtor em solo fraco, que é o que predomina na região aqui, nós vamos mostrar. Pensar em soja para produzir 50 sacos é pensar em risco e perder dinheiro. Pense bem. Pense bem. Porque hoje o custo, se levar na ponta do lápis, é mais de 45 sacas por hectare. Produtividade baixa em solo arenoso, não aceita problema de deficiência hídrica seca nessa fase do desenvolvimento, que é R5.1 a 5.5, tá? No estágio de desenvolvimento. Se der seca aqui, um abraço, teu investimento foi embora. Então, cuidado, e solo arenoso tem baixa capacidade de armazenamento de água. Tolerância a nematóide pratilencos. Não tem soja com tolerância a pratilencos ainda. Tem ameloidógene, javânica, incógnita, pratilencos não tem. Então é uma limitação para algumas áreas de cana. Logística de reforma por talhão. O produtor de soja do Mato Grosso está acostumado com fazenda de 10 mil hectares. Então ele vai pegar uma área aqui em São Paulo, é um retalho, é uma coxa de retalho. É 10 alqueires no lugar, ele tem que andar 30 quilômetros, ele pega mais 20 alqueires. E isso representa o quê? Tráfego de caminhão levando máquina em rodovia pedagiada. E isso, muitas vezes, o deslocamento em rodovia com pedágio, o lucro do produtor vai embora aí. E ambiente de produção com matriz de cultivar. Nós temos mais de 2.000 cultivares registradas no Ministério, certo? E essas cultivares, nós não temos um conhecimento sobre ambiente de produção, e é isso que eu vou falar mais no futuro. Conhecer as exigências da cultura é o mínimo que a gente tem que fazer. Hoje, um bom produtor. Se não conhece, busca um técnico, a cooperativa que capacite os seus técnicos, né, ou os seus consultores, porque isso aqui tem que ser muito bem compreendido. Soja é um relógio. Se der seca nessa fase, como eu já mencionei, olha aqui, 6,6 milímetros de consumo de água por dia. Isso é maior do que uma cana com 200 dias de idade. Imagina uma cultura de cana, hein? Ela está consumindo água nessa fase igual a uma cana com 200 dias de idade. Então, durante o ciclo, considerando 110 dias, pelo menos 650 milímetros tem que ter de água distribuída no seu ciclo. Certo? Se não tiver, pode ter problema. Temperatura alta, ó, nessa fase de florescimento, aqui R1 até R3, início do florescimento, temperaturas acima de 30 graus, temperatura do ar, pode ter abortamento de flor. Então a lavoura está indo muito bem. Dá uma seca. Ano passado eu vi isso aqui. Tupã foi a cidade mais quente do estado de São Paulo. Chegou a 40,5 graus de temperatura do ar no dia 30 de janeiro desse ano agora, passado. Imagina uma cultura da soja passando com uma temperatura 40 graus, pegando uma fase de florescimento. Não pode adubar, fazer o que quiser. Fisiologicamente, ela vai abortar a flor. Então, tem que ter essa informação de ecofisiologia mínima da cultura, porque é uma cultura de alto investimento e muito sensível ao ambiente. Aí eu tentei buscar na literatura, para a região Alta Paulista, para a gente entender como é que é a distribuição de chuva. Então, saber exigência e saber quanto chove. Está aqui um balanço hídrico. O que é isso? Uma contabilidade. Quanto chove, quanto tem de armazenamento de água e quanto que a cultura exige. Então, olha aqui, ó. Para a Dracena, ó, você tem um período que é esse preto aqui, tá? De deficiência hídrica que pega os meses de inverno. Isso é normal no centro-sul. Mas esse comportamento é uma série de 61 até 2002, é um trabalho feito pelo IAC,
usando dados de mais de 2 décadas, né? Você vê que Dracena não tem o mesmo comportamento de Lucélia, que estão praticamente próximas. Olha o período de deficiência hídrica nesses meses em Lucélia. E olha o período em Adamantina. Então, como é que a gente pode tratar um planejamento de uma lavoura não sabendo qual é o período de deficiência hídrica, qual que é o armazenamento que esses solos têm, né? Então você vê que a Adamantina, em comparação com Lucélia e com Dracena, já tem uma diferença. Então todas estão na chamada Alta Paulista. O que muda aqui? Muda principalmente a capacidade de armazenamento de água nesses solos. Tá? E isso nós precisamos saber, e principalmente quando tem veranicos aqui, mês de novembro. Eu não sei se esses dados hoje, se fossem refeitos, vão conseguir mostrar um pouquinho mais uma realidade do que está acontecendo na safra passada. Eu fiz um exercício que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, mas vamos para frente. Desses dados eu peguei na safra passada, em 2 safras, 18, 19 e 17, 18. Então aqui, safra 17, 18, Tupã. E olha os números embaixo, e aqui 18, 19, tá? Olha de uma safra para outra. 17, 18 choveu 1.318 milímetros. Média da máxima, 30 graus. Dias com chuva acima de 10 milímetros, 28 dias. Então a safra 18, 19 foi pior do que a 17, 18? Em termos totais de chuva, não, 1.400 milímetros. Então choveu até mais. O problema foi, olha a média da temperatura, de 30 para 33. 33 na média da máxima, dá 3 graus a mais. Imagina uma soja se desenvolvendo nessa safra passada, nem com protetor solar suporta. E olha o número de dias com chuvas acima de 10 milímetros, 15. Então, nos meses de verão, aqui teve 28 e aqui 15, 13 dias a menos. Num solo arenoso, com um número de dias de chuva maior que 10 milímetros, quase que 50% menor, a chance das culturas anuais nessa safra depreciarem produtividade foram grandes. Então, Tupã foi isso. Herculândia, mesma coisa, 1.200, 1.300, 30 graus, 33 graus, 24 dias, 13 dias. Está nesse eixo da rodovia aí. E Acri, mesma coisa, 1.300, e Acri choveu um pouquinho menos, mas olha a média de temperatura, 3 graus, 15 dias de chuva acima de 10 milímetros. E aí, isso mostra um retrato, pegando 2 safras recentes. Quintana, 30 graus, 3 graus de diferença, e quantidade de chuva lá em Quintana, 200 milímetros a mais. Então não adianta ver o total de chuva, eu quero saber quanto choveu durante o ciclo de desenvolvimento da cultura. Tá? Então, Rinópolis, mesma coisa, 2 safras, 1.400, 1.200 milímetros, choveu bem menos, né? E uma média de 3 graus. Então essa região, se comparar a safra 17, 18 com 18, 19, pode falar que a média da máxima no verão chegou a mais de 3 graus. Então isso para a soja, pensando se coincidir o florescimento nessa fase, um abraço que você vai ter um índice de abortamento grande. Qual que é o impacto disso para a soja? A literatura informa que o clima influencia na produtividade da soja em 38%. Tá? No ano seco, você vai ter a resposta para produzir menos fato do clima é em torno de 38%. É o que eles chamam na literatura de yield gap, tá? Essa diferença de produtividade. Para essa condição aqui, eu não tenho os dados ainda. Quem sabe no futuro a gente construa junto em parceria com a região para chegar nesses números. Mas para amendoim a gente já fez, comparando a safra 17, 18 com 18, 19, aqui são produtores, Queiroz, Coatá, Acri, Rinópolis, Herculândia, Nantes, né, algumas cidades até fora aqui do eixo, né? Tupã, a preta é a safra 17, 18 e a barra vermelha 18, 19, produção de amendoim. Não sei se tem produtor de amendoim aqui na plateia. Tirando Nantes, que deu uma produção maior por razões daquele local,
Em função dos dados de clima, o produtor plantou na mesma época, com a mesma tecnologia, nos mesmos locais, e a queda foi de 24% na produção de vagem de amendoim. Se você tivesse esses dados para a soja, você pode dizer que com o impacto da seca, a soja você ia perder 40%, 50%, ou às vezes nem colher nada. Não compensou alguns produtores pagar a colheita, porque produziu 10, 15 sacos de soja por hectare. Então, atenção, cuidado quando vem com o sonho de dizer assim, soja na Alta Paulista ou no oeste do estado, é igual ao milho safrinha em várias regiões do estado de São Paulo. De 10 anos você aproveita um. Vai fazer? Eu acho que tem que ter planejamento, porque você não sabe como vai ser o clima. Além dessa questão de ser uma região de baixa altitude, aqui predomina 400, 380 metros de altitude, 420 metros. Soja exige altitudes superiores, para compensar muitas vezes essa dificuldade de temperatura. Mas o que está ligado quando a gente fala em ambiente é a capacidade de armazenamento de água do solo. Observe aqui, ó, solos arenosos são os que estão em cor amarela e os argilosos os que estão em cor azul. E observe as garrafinhas de água do lado, ó, fazendo uma analogia, cada garrafinha 1 litro. Então, olha a capacidade, não dá nem 250 ml. Uma areia quartzosa, na classificação antiga, em comparação com o latossolo argiloso lá da região de Ribeirão Preto, que pode pegar quase uma garrafa e meia, 1,5 litro de água, naquela capa de exploração do sistema radicular. Então, que solos que predominam aqui na região? A gente precisa entender. Então, onde que é a nossa chamada Alta Paulista? Ela está aqui, né? Ó. Aqui, né? Esse eixo aqui, né? Entre o rio Aguapeí e o rio do Peixe, né? Essa faixa. Então, se pegar um mapa como esse, nós temos só 10% dos solos levantados no estado de São Paulo, detalhado, semidetalhado. Então, mas de maneira geral, o que predomina mais na região oeste do estado? Esse solo marronzinho aqui, com essa cor marrom, na classificação antiga eram os antigos podizólicos, e hoje são chamados de argissolos. O que esse solo tem? Ele tem uma camada argilosa embaixo, que armazena mais água. Só que como isso muitas vezes é radical, essa mudança de textura, eles são muito vulneráveis à erosão. Então, onde estão os maiores problemas de erosão? Estão mais aqui, ó, de Bauru para cá. Ó. Então, atenção, nós não podemos, nós estamos falando em produzir com sustentabilidade, né? Então, de maneira geral, ó, essa é a distribuição dos solos no estado de São Paulo nas áreas agrícolas. 25% são latossolos, né, de textura média, argilosa uns 27% e 25% de argissolos que estão muito concentrados de catanduva, vindo em sentido Marília, né, e esses solos são mais suscetíveis à erosão. Então, só para ter uma ideia, no relevo em relação à paisagem, os latossolos sempre vão acontecer para as nossas condições em planície. Aqui já tem regiões com relevo mais acidentado, então tem uma chance, viu a área mais acidentada, a chance de ter um argissolo já aumenta. E tem as areias quartzosas em muitos trechos, que aí a textura é areia grossa, areia fina e areia média, né? Menos de 7% de argila. Não tem como, secou o solo, fez o manejo inadequado, nem Deus vai ajudar, meu filho. Não tem caixa para armazenar água. E aí o que a gente insiste, né, muitas vezes? Para corrigir um monte de problema nos solos, né, não é esse o solo que predomina aqui, isso aqui é de região de Ribeirão Preto, a gente faz preparo de solo, né? Por quê? Para corrigir compactação, incorporar corretivo, controlar esfenóforos e um monte de problema, eu insisto em fazer preparo, porque é o que a gente aprendeu na faculdade, né? E isso aumenta o risco de erosão, diminui matéria orgânica drasticamente e diminui a capacidade desse solo em responder em períodos de seca. Por quê? Você perdeu matéria orgânica, perdeu cobertura, vai perder mais água, vai perder nutrientes e a sua capacidade de produção vai ser menor. Então, atenção com a erosão. Aqui são fotos de amendoim dessa região que a gente vem colecionando. Isso aqui é comum, ó. No soja também, assoreamento de suco de semeadura. Você prepara o solo para melhorar.
aí vem um sol, depois de uma chuva, isso aqui é erosão por salpico. Você vai perder tratamento de semente, tudo, vai embora. Não tem stand, né? E as erosões por sulco nos seus mais diferentes níveis, isso aqui é tudo aqui nesse eixo, Tupã, né? Iacri, terraço estourado, ou às vezes erosão depois da colheita do amendoim. Eu não tenho foto para mostrar de soja, mas não é que não aconteça, é que nós temos pouco trabalho com soja na região, então a gente não consegue ver os problemas, isso é pouco aparente. Para amendoim é problema, e quando não, a erosão vem do campo para a estrada. E aí esse produtor aqui em Paraguaçu Paulista, ao lado de um talhão de amendoim plantado numa área de reforma de cana, como é que ele vai transportar a produção sem estrada agrícola? Não tem jeito, né? Então, a soja, se pegar uma escala, ó, soja está aqui, 48, isso é um índice relativo. Pior cultura para perder sola, meu amigo Feltran, mandioca, mais vulnerável. Isso são dados de mais de 20 anos do IAC, é um índice, tá? 100, a soja está aqui no 48, a soja lá da década de 60, né? Hoje, soja com espaçamento que planta, esse número pode ser até menor, tá? Porque é uma cultura que planta 45 centímetros, então ela fecha o terreno rapidamente. Mas, se coincidir chuva logo no início do desenvolvimento, você pode ter problemas catastróficos, e tem que lembrar que, e aí, como se tiver técnico da defesa, que é um órgão da Secretaria da Agricultura, tem lei de uso de solo em São Paulo. É lei, gente. Isso, num primeiro momento, não vai dar uma multa para você, mas vai dar um problema jurídico. E é isso que tem dificultado o produtor de grãos, que vai fazer parceria com usinas, principalmente nessa região. Muitas usinas estão quebradas em recuperação judicial, mas se tiver uma nova onda de crescimento aí da bioenergia, a cana vai avançar, e a fronteira agrícola para fazer parceria vai ser com usina. E as usinas não querem, porque isso aqui chega lá no acionista, termo de ajuste de conduta, né? E pode chegar numa multa em pagamento em dinheiro, porque tem legislação e tem órgão competente para fiscalizar. Então, erosão é crime. E isso precisa de ser, quem vai responder não é o dono da terra, ó, arrendatário, parceiro, proprietário, gerente ou responsável técnico. Então, isso acho que tinha que ensinar na escola, primeiro ano de escola, né? Aprender que tem lei e que solo não é do proprietário, o solo não é propriedade nossa, nós temos o uso do solo, mas o solo é da sociedade. Se você não corrigir bem, para onde que vai a terra que sai da erosão? No rio, assorear e diminuir a calha de escoamento de água. Então tem um impacto direto para a sociedade. Em termos de fertilidade do solo, ó, pega aqui o estado de São Paulo, esse eixo aqui da Alta Paulista, quanto mais roxo e vermelho e rosa, menores os teores de fertilidade dos solos, baseado em mais de 90 mil análises coletadas no estado de São Paulo. Então você vê que ou é baixo ou é muito baixo. Aqui para matéria orgânica, baixo ou muito baixo. Aí vê para pH, né? Baixo, tem algumas regiões aí com pH médio, né? Mas não tão ácido, mas se predomina acidez alta. Muitas vezes com alumínio, né? Eu peguei alguns índices aqui, ó, fósforo, ó. Se pegar aqui em toda essa faixa chamada Alta Paulista, você vai ter municípios com solos com baixo teor de fósforo. E a soja é exigente em fósforo. Então, nós estamos trabalhando com solos vulneráveis à erosão, potássio é a mesma coisa. Fazendo um resumo, para toda essa região oeste do estado, fósforo de 7 a 15, baixo pH, saturação e potássio médio, né? E saturação aí em torno de 50% quando está boa, né? E muitas situações, fósforo é traço. Então, base para adubação em soja, tem que se preocupar com a adubação fosfatada. Para fator crítico de sucesso, se eu já sei o clima, sei o solo, o que eu preciso fazer para acertar? Eu preciso saber que soja, em alguns sistemas de produção, você vai ter resíduo de herbicida. E isso vai frustrar a sua iniciativa. Isso aqui é um resíduo de herbicida muito usado em cana, chama amicarbazônia, ou Dynamic, e isso está acontecendo direto. O produtor vai lá, pega a área para arrendar e pergunta assim, que herbicida que usou?
liga para um, liga para outro, não tem um histórico. Chega lá, ele planta todo o investimento, chega lá, perde a lavoura. Perguntar se os cultivares têm altura de inserção mais alta. Por quê? Você vai perder 10% na colheita se plantar um cultivar numa situação de palhada de cana. Isso aqui você não consegue colher com as plataformas que estão aí no mercado. Nematóide, tem que saber, dependendo da situação, se for pratilencos, você vai ter problema, porque não tem variedade de soja tolerante a pratilencos. Coinoculação, o que é? Inoculante todo mundo conhece, é obrigação fazer. Coinoculação é o Rhizobium, Bradyrhizobium, tá? Misturado com um inoculante para gramínea, que é o Azospirillum. Isso está sacramentado para a soja, é 1 para 7, 1 para 5, uma dose de Azospirillum para 5 doses de Bradyrhizobium. Dá quanto de resultado para a soja? 7 sacas a mais em média, só fazendo isso. Semeadura adequada e sistema radicular. Como eu posso compensar um solo que tem baixa capacidade de armazenamento de água? Tem um cultivar com uma raiz mais profunda ou usar uma semeadora com um sistema de sucação que favoreça, como está nessa foto aqui, que é as famosas botinhas na linha de distribuição do adubo. Cultivar é importante? É importante. 2.027 cultivares registrados, só RR 720, mais de 600 com tecnologia Pro. Aí o produtor fala assim, qual cultivar que eu planto? Não sei. Eu recomendo alguma dessas aí, sem fazer experimentação regional, eu não posso falar qual que é melhor aqui. E essa experimentação tem que ser feita 3 safras pelo menos, né? E saber o jeitão da variedade. Não quer dizer que você vai falar, boa é a variedade da TMG ou da Nedeira. Não, você tem que saber um perfil de variedade que se ajuste para as características da região. Para isso precisa de ter informação, né? Para o produtor se basear. O que a gente está passando hoje, eu gostaria que o secretário estivesse aqui, se tiver algum representante dele aí, isso fica um bom slogan para uma política de governo. Nós precisamos sair de uma agricultura de produto para uma agricultura de processo. O que é isso? Tem gente especializada. Quando saiu esse eclipse lunar, né, anunciou, eu fui lá tentar fotografar o eclipse. O que acontece? Não dá certo, porque eu não tenho uma câmera adequada para isso. No mesmo dia eu fui na internet e tinha um vídeo pronto. Porque tem gente especializada que sabe fazer isso. Então, não se preocupem qual a variedade, qual só é a adubação. Muitas vezes o produtor quer saber qual variedade que ele vai plantar, que adubo que ele vai usar, se é da Mosaic, se é da Timac, se é da Eringer, né? Vou finalizar já. E isso não é o que vai definir, pelo menos para a soja. O refino vem no processo. Você pode usar o melhor produto possível. Se você errar no processo, não souber que semeadura direta é importante, não saber que co-inoculação é importante, não entender como é que funciona a ecofisiologia da soja, um abraço, meu caro. Você vai investir 2, 3 mil reais numa cultura e não necessariamente você vai ganhar dinheiro. Aí passa 1, 2, 3 safras frustrada, você sai falando mal, que nunca mais na minha vida eu quero plantar isso. Então, entender o processo. Qual o sistema de produção? Para vocês verem aqui, onde a soja vai entrar? Barra azul, solo argiloso de palmital. Barra vermelha, solo arenoso de Assis. Estão próximos. O clima ali, a distribuição de chuva, é parecido. Por que o vermelho produziu sempre menos? 74 sacas de soja nas barras azuis é a média. E no vermelho, 38. Isso dá uma diferença de 48% menos. O que mudou? Se foi plantado no mesmo dia, as mesmas variedades. O que mudou do local para o outro? O vermelho era de cana, numa areia quartzosa, tá? Com 7% de argila. E o azul é um latossolo vermelho, eutrófico, de palmital, com plantio direto de 15 anos e com fósforo lá em cima. Choveu igual. O que mudou de um local para o outro? As características físicas de armazenamento de água desse solo. Tá? Então, saber qual é o sistema de produção. Co-inoculação. Está aí um trabalho que a gente tem feito com a Copercitrus na região lá de Ribeirão Preto. Serve de exemplo para vocês fazerem aqui. Se sabe que co-inoculação é importante, tem que mostrar para o produtor quanto você ganha. Pode ganhar até 25%, de 15% a 25%.
fazendo uma coisa simples, que é barata. Colocar um azospirino, que é inoculante de gramínea. Eu vou mudar a haste sucadora da semeadora, né, para a raiz crescer mais e sofrer menos com a seca. Quanto que dá esse impacto? Entre 4% e 16% de ganho nos trabalhos que a gente tem feito na nossa região. Precisamos de informação para os solos arenosos aqui da região oeste. Precisa aprofundar a raiz. Como? Usando uma semeadora com haste, mas também sabendo como que é o perfil de distribuição de raiz da variedade. Soja, 60% está nos primeiros 15 centímetros, em média, 60%, 70%. Eu posso melhorar isso daqui? Posso. O slide aqui tinha as variações, mas não vai aparecer. Vocês desculpem, mas depois quem quiser eu posso passar. Mas entender mais o que está debaixo dos nossos pés. A gente quer saber só o que você enxerga, né? Essa variedade é boa, né? Dá bastante vagem. Mas e se tiver uma seca, ela tem raiz lá embaixo? E para isso, para fechar, a gente tem um estudo em Ribeirão, isso é importante dizer, né? Falou-se aqui de manhã que a pesquisa é importante, principalmente a pesquisa de longa duração. Então, eu estou há 25 anos na Secretaria da Agricultura, e esse experimento está há 20 anos instalados lá em Ribeirão Preto, uma condição de solo diferente de vocês, mas eu vou passar rapidinho aqui, um estudo que a gente fez nesse ano, com soja, tá? E comparando a haste sucadora no adubo versus disco, né? E olha a diferença que dá em revolvimento da palhada. E aplicação de gesso como um insumo, não pensando em fornecer nutriente para a cana, mas em solo arenoso, que vai ter baixo cálcio, isso aqui pode ser um insumo importantíssimo para a soja, porque vai forçar o crescimento de raiz, vai fornecer enxofre. Então, nós testamos essas duas variações, né, de tratamentos, a botinha mais o gesso, para aumentar a produtividade da soja quando você faz plantio em palha de cana. E esses são os resultados, lado verde no direto e o amarelo no convencional. Mas eu vou mostrar a foto da frente, que aqui mostra o ganho de 16 sacas de soja por hectare. Observe essa terceira barra vermelha, 72 sacos. O que eu usei aqui? Gesso, 2,5 toneladas, mais haste no adubo. Se eu comparar isso com a mesma dose de calcário, de 4 toneladas, sem gesso e com disco duplo, eu produzo 56 sacas de soja. Essa diferença daqui para cá dá 16 sacas. Em termos de dinheiro, R$ 1.300 no preço de hoje da soja. Só pelo fato de usar essa adaptação na semeadora e aplicar gesso para a cultura da soja, num ano seco. Certo? Então, a gente tem que pensar no sistema, né? Depois disso, o que a gente plantou no ensaio? Cana convencional e cana em cima da palhada da soja. Esse plantio direto aqui está desde 1993. Sequestrando carbono, produzindo mais, gastando menos. Por isso que a gente bate em cima dessa ideia conservacionista. Quem quiser visitar o experimento, inteirinho mecanizado, quem for a Ribeirão Preto, será um prazer mostrar. Então, para fechar, atenção, soja ciclo precoce. Por quê? Se você plantar só soja precoce e der um risco no veranico, numa fase decisiva, você perde tudo. Então, escalone, não é área de cana, não é área de pastagem, pode trabalhar com ciclo mais longo, que eu acho que é o caso de vocês aqui, arrendamentos mais longos. Use cultivares de ciclo médio, que você tem chance de perder menos, no caso, em solo arenoso. Plantio direto, manejo conservacionista, é o melhor caminho para aumentar a capacidade de armazenamento de água, não ter erosão, gastar menos. 30% menos no caso de área de cana, né, e sofre menos no veranico. Aqui predomina solo com baixa fertilidade. Então, atenção com o manejo da nutrição. Tenta fazer uma adubação, não aquela que o seu consultor vai lhe recomendar. Busque um engenheiro agrônomo. Peça análise de solo. Estou vendo gente que compra adubo e não tem análise de solo, gente. É igual assim, eu vou tomar remédio, mas não faço exame de sangue. Eu acho que eu tenho. Não. Vamos valorizar a agronomia. Tem conhecimento para isso. Vai plantar agora, aí o cara já comprou a semente e não tem o resultado da análise de solo. Começou errado já, né?
E uma rede de experimentação regional, que eu acho que é bem-vinda para essa região, para posicionamento de cultivares e manejo, por uma sintonia fina, um refino aqui para a região. Pensando nisso, a gente está com um projeto que chama AmbiSoja, que é caracterizar ambiente de produção da soja, tem uma parceria com a Bayer. O que eu preciso? Produtor que vai plantar em área de cana, que esteja disposto a fazer um trabalho. Nós vamos plantar 18 variedades de soja durante 3 anos e coletar as informações do solo para estratificar a posição. O que é isso? É bom para o produtor? Quando você for negociar no futuro uma área de arrendamento, você vai pedir a carta de solos do dono da terra. Que solo tem? Acho que fica chique, né? Por favor, você poderia passar qual é a carta de solos da sua propriedade? Aí ele fala assim, eu não tenho. Eu falo, então eu vou pedir uma análise, fazer pelo menos saber que solo que é, como é que ele é na capacidade de armazenamento dele, porque se ele se enquadrar num solo, num ambiente desfavorável, eu não posso pagar 10% de renda. Você vai ter que me dar essa terra porque o benefício para a cana é muito maior, então você tem que negociar melhor essa renda. Para o produtor de soja é um bom negócio. Hoje, o que quebra o produtor em São Paulo é o custo da terra. A melhor coisa que tem é ser dono da terra, porque você não tem risco nenhum, certo? E recebe 10, 15% de renda. O produtor de amendoim, então, está pagando R$4.000 o alqueire, 2 no começo da safra e 2 depois, porque se ele sair fora de São Paulo, ele está longe do mercado beneficiador do amendoim, né? Isso precisa ser medado. Para mudar isso, você precisa de informação. Então, uma areia quartzosa, qual que é o teto produtivo? O neossolo quartzarense. Se ele produzir no máximo 55, mesmo investindo, a sua renda tem que ser proporcional ao que aquele ambiente proporciona de produtividade. Eu fui arrendar uma terra lá em Ribeirão Preto, que tem fósforo sobrando, eu consigo produzir. Sabe qual foi o teto produtivo nos Estados Unidos nessa safra? 232 sacas de soja por hectare. Ganhou o prêmio produtividade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos o prêmio SESB. Safra passada, acho que foi 147 sacas de soja. Quer dizer, o teto é alto para a soja. E nós estamos produzindo 56. Em solo arenoso, 50 quando dá tudo certo. Então, nós precisamos de ter mais informação do ambiente para posicionar melhor o processo. Porque os insumos, tem especialistas aí, a Câmara tem parceiros nos mais diferentes segmentos, as cooperativas têm gente especializada nisso. O que a gente tem que saber usar? A ferramenta. Se eu der uma Ferrari na mão de um motorista que vai andar nas estradas buracadas em algumas regiões, não resolve nada. Certo? Então, processo. Fica aí o meu e-mail, se alguém quiser qualquer informação em cima disso, eu teria o maior prazer de passar e espero, tá aí um convite para os produtores, um desafio para a Canda, né? Participar nesse projeto AmbiSoja que a gente está começando nessa safra, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, um abraço.